Olá, olá! Sejam muito bem-vindos a mais uma aula do nosso componente. É um prazer ter todos vocês aqui. Eu sou o professor Jean Torres, do componente de língua portuguesa. Hoje a gente tem bastante conceito, bastante exemplo, daquele jeito que a gente já conhece. Mas antes, bora dar uma olhadinha no nosso objeto de conhecimento e no nosso detalhamento. A nossa aula 27, o nosso objeto de conhecimento, morfossintaxe, e o nosso detalhamento, conceito e flexões do verbo, a nossa classe de palavras que nós veremos na aula de hoje, tá bom? Então, sem mais delongas, vamos nos preparar e vamos à nossa aula de hoje. Como já é tradicional, a gente, antes de passar para os nossos conceitos, para os nossos exemplos, a gente vai dar uma olhadinha num texto que a gente trouxe hoje, que está aqui do lado, vocês podem ver, falando um pouquinho sobre sustentabilidade e conscientização, trazendo aí o tema sustentabilidade, o tema sobre trazer novamente elementos que foram utilizados, sendo reutilizados para que a gente garanta um futuro sustentável para o planeta e falando também um pouquinho sobre conscientização, sobre como pequenas atitudes ajudam nesse processo. Então, bora dar uma olhadinha no texto e a gente vai comentando. Na busca por um futuro mais sustentável, é crucial que cada indivíduo compreenda seu papel e suas responsabilidades em relação ao meio ambiente. E vocês já podem notar aí que nós temos algumas palavras em vermelho. Essas palavras ajudam a gente já a internalizar um pouquinho o que é o verbo, que são ações. Essa palavra, essa classe de palavra que indica ações, mas também pode indicar qualidade, como nós veremos, fazendo uma espécie de ligação entre um sujeito, quando estamos numa oração, e o seu predicativo. E com relação ao texto, a gente pode ver aí um pouquinho sobre essa ideia de futuro sustentável partindo do individual. E o individual é que vai garantir que, no geral, ou seja, tudo aquilo que compõe o meio ambiente pelo mundo afora, seja de fato respeitado e, com isso, transformando num futuro sustentável. Então, continuando o nosso texto, plantar árvores, reciclar o lixo e economizar recursos naturais são ações cotidianas que fazem toda a diferença. E é bem interessante já para a nossa ideia de verbo, para a nossa ideia de ação. Ações que são ações cotidianas e que fazem diferença justamente para esse processo de sustentabilidade, que tem a ver com plantar árvores, afinal de contas, é um recurso sustentável, mas que requer também um processo muito detalhado, muito organizado para que a gente não consuma mais do que a gente repõe. E a reciclagem do lixo, né, nós produzimos muito lixo e podemos também reutilizar esses materiais, e reutilizando esses materiais, a gente acaba freando um pouco na produção de novas matérias que se tornarão lixo. E a economia de recursos naturais. A gente sabe que a água, por exemplo, é um recurso semi-renovável, não é completamente renovável, outros não são renováveis, nós vamos usando petróleo, por exemplo, e uma hora essas coisas vão acabar. E continuando aí, quando nos engajamos nessas práticas, contribuímos diretamente para a preservação da natureza e o bem-estar das futuras gerações, mais uma vez trazendo essa ideia da conscientização, né? Quando você participa desse processo, é que você pode ter um efeito positivo a partir da conscientização, a partir da contribuição na prática desses elementos que nós trouxemos, como a replantação de árvores, reciclar o lixo e a economia desses recursos naturais. Então temos que ser bastante atentos para esses elementos, fiquem também atentos aí aos nossos verbos, continuando o nosso texto. Além das ações individuais, e aqui ele já vai acrescentar um outro item, falou sobre a ação individual e agora vai falar sobre o quê? É fundamental que haja uma conscientização coletiva, e a gente parte do individual para o coletivo sobre a importância da sustentabilidade, que é um processo que parte da gente, pequenas atitudes, né? Ah, estou escovando o dente, desligo aqui a água da pia rapidinho. Então, isso é uma ação individual, mas também a ação coletiva, que é fazer com que grandes empresas, bilionários, todos eles também saibam que são os maiores responsáveis, por exemplo, da agressão ao meio ambiente. E isso é uma conscientização coletiva, é trazer
não só os pequenos hábitos, mas trazer também essa ideia de que muitos grupos precisam estar conscientes do seu papel na preservação. A educação ambiental nas escolas desperta nos alunos o senso de responsabilidade ecológica, preparando as novas gerações para lidar de forma consciente com os desafios ambientais do futuro. Trazendo essa ideia de que as escolas também têm um papel importante nesse processo, que é gerar nos alunos esse senso de responsabilidade, fazer com que os próprios alunos compreendam a partir das suas aulas, a partir de campanhas dentro das escolas, e que eles também contribuem dentro desse processo, tá bom? Continuando aí, é preciso que todos entendam que pequenas atitudes podem fazer grandes mudanças. Afinal de contas, já falei ali sobre a parte individual e falei que a partir dessa prática individual a gente pode gerar um senso de coletividade, que é fazer com que todos compreendam o seu papel e não apenas pessoas isoladas. Isso não faz tanta diferença se você não tiver uma ação coletiva, e a ação coletiva é que pode alcançar resultados de verdade para ajudar nesse equilíbrio ecológico. Por fim, é necessário que governos e empresas adotem políticas e práticas sustentáveis em suas atividades. Então, olha lá, partiu de uma individualidade e a gente já chegou aqui em governos e empresas. A gente sabe que as empresas são muitas vezes de grupos, são de pessoas individuais que acabam não tendo essa mesma consciência ambiental que nós temos, que as pessoas comuns têm. Então, se elas não se mobilizarem também, essas mobilizações individuais acabam sendo ínfimas, irrelevantes até para, de fato, o global, que requer uma atenção muito mais especializada, tá bom? Continuando aí, a gente tem investir em energias renováveis. Olha só, eu já dei a problemática, já apontei quem são os responsáveis, já falei um pouco sobre conscientização. Conscientizar é só um primeiro passo. E agora aqui, nesse último parágrafo, a gente vai ter uma solução, ou apresentar algumas hipotéticas soluções. São um pouco gerais, mas dão um pouquinho da ideia que nós queremos passar. Investir em energias renováveis, olha lá o nosso verbo investir, a nossa ação. Também tem ali promover a reciclagem. Desenvolver tecnologias verdes. Tem vários verbos ali, não é só o investir, mas parte do investir. Investir em energias renováveis, afinal de contas, se eu só tenho energias que acabam, eu não tenho um processo sustentável. Eu só vou consumir aquela matéria até a exaustão. Promover a reciclagem. Se nós falamos que o lixo é um fator, então promover essa reciclagem é importante. E desenvolver essas tecnologias verdes, tecnologias que não vão consumir de uma forma muito brutal esses recursos naturais. São medidas essenciais para garantir um futuro sustentável para o nosso planeta. São essas medidas que podem ajudar nesse processo e todos devem trabalhar em conjunto para construir um mundo mais equilibrado e em harmonia com a natureza. Então, essa última informação, né, sobre como é necessário que todos ajam de fato juntos para que dê certo o processo de garantir a sustentabilidade do planeta Terra e a vida na Terra. Afinal de contas, se nós não mudarmos os nossos hábitos, pode ser que sejamos prejudicados no futuro e a gente até não exista daqui a algumas gerações. A vida na Terra funciona dessa forma. Se você usa todos os recursos, a Terra se torna um lugar inabitável. Então, demos uma olhadinha no nosso texto sobre sustentabilidade, conscientização, vimos ali algumas palavras marcadas em vermelho, que são os nossos verbos. O nosso tema de aula de hoje que é falar um pouquinho sobre essa classe de palavras, que são os verbos. Bora dar uma olhada, então, na nossa primeira cartela. Então, aqui a pergunta que vocês devem estar se fazendo, né? O que são verbos, no final das contas? A gente falou um pouquinho, mostrou ali a ação, mas qual é a nossa definição do que é verbo? Aqui a gente vai dizer para vocês, os verbos são palavras que indicam ação, estado, mudança de estado ou mesmo os fenômenos da natureza.
a gente sabe que orações são compostas por verbos, que são essas palavras que são essas ações, os estados. Não são apenas ações, porque também temos os verbos de ligação, que indicam, na verdade, que ligam ali o nosso sujeito ao nosso predicativo do sujeito, a sua qualidade. Por isso esse estado e essa mudança de estado, porque dependendo de em qual tempo verbal esse verbo se encontra, a gente tem esse processo de mudança, assim como o fenômeno da natureza. São esses verbos que indicam, como choveu, nevou, que não são atribuídos a nenhum ser, mas são ações indicando esses fenômenos da natureza. E qual é a função deles? São essenciais na formação das frases e na comunicação em geral. Então você tem, por exemplo, um texto narrativo em que você precisa ter uma sequência cronológica de eventos que vão acontecendo, e aí você tem verbos que vão justamente indicando essa sequência. Ele correu, ele pulou, ele parou. Todos são verbos que vão apresentar uma sequência lógica e uma sequência cronológica num texto narrativo. É claro que eles não vão aparecer só em narrativas, mas dão uma ideia geral de como eles podem funcionar. Então, nossos exemplos aqui, por exemplo, correr. Sabe que correr é uma ação. Então, a gente tem um verbo aqui nocional, um verbo que indica ação. A gente tem o verbo ser, que é um estado. Ele é, ele foi, ele será. Mudar, em relação à nossa mudança de estado. O chover, um fenômeno da natureza. Todos eles com as suas atribuições, todos eles com seus elementos. Tá? Então a gente já sabe que um verbo possui uma estrutura. Afinal de contas, um verbo ele pode ser um verbo regular e irregular, e ele vai mudar bastante em relação à sua estrutura, de como ele vai se formar, porque ele indica várias coisas. Ele indica tempo, ele indica modo. Tudo isso faz parte aí dessa estrutura verbal. Então o verbo vai ter em sua estrutura essas três partes que nós vamos indicar. A primeira delas, o radical, que é a parte que dá origem ao verbo. Aquela parte da palavra que não vai se modificar. Então ela não costuma se modificar durante as flexões, no caso dos verbos regulares. Então, o verbo correr, por exemplo, a gente tem lá uma parte, o correr, que não vai ser modificado. Ele corre, nós corremos, ele correu. Tem aí uma parte dele que não vai ser modificada, e essa parte que não vai ser modificada eu vou chamar de radical, principalmente nos verbos regulares, tá? A vogal temática vai ser sempre uma vogal, a gente sabe lá que as vogais A, E, I, O, U, que se une ao radical. Então ela vai se unir ao radical da palavra e vai ligar o radical às desinências. A gente vai ver direitinho como isso funciona no nosso exemplo, mas já fiquem atentos que ele vai ligar o radical a essas desinências. E essas desinências são justamente as partes que vão ser agregadas ao radical para indicar tempo, para indicar modo, para indicar pessoa. E a desinência, como eu falei para vocês, é a parte final. Olha lá, a parte final do verbo, que expressa o tempo e a pessoa do verbo. Então, fiquem bem atentos aí para a nossa desinência. Eu tenho, por exemplo, aqui o verbo cantar, certo? No verbo cantar eu tenho o meu radical, que é a parte da palavra que não vai mudar. Então, já achei meu radical. Aqui eu tenho a minha vogal temática, que eu falei para vocês. Eu tenho a minha desinência, que vai indicar o modo, por exemplo, do verbo. Vender, a mesma coisa. Olha, vogal temática, todas elas indicando radical, vogal temática e desinência. Aqui em verbos no infinitivo. Aqui, olha só como ele vai se modificar, mantendo a vogal temática e indicando o tempo na minha desinência. Agora passado. Mesma coisa. Percebam sempre que nós temos aqui radical, vogal temática e desinência. Radical, vogal temática e desinência. Muito atentos para isso aí. A gente sabe, então, que o verbo vai ser estruturado dessa forma. Flexão verbal e conjugação. A flexão verbal permite que os verbos se adaptem
a diferentes situações, expressando variações de tempo, modo, pessoa, número e voz. A gente vai chamar isso de flexão verbal, que vai permitir que o verbo mude de acordo com o que eu estou tentando expressar. E é através da conjugação que os verbos se ajustam às diversas formas de comunicação. Então, olha lá no nosso exemplo. Eu corro, tu corres, ele corre, eu corria, eu corri, eu correrei, indicando, então, vários aspectos. Eu tenho o meu verbo falando de pessoa, eu, tu, ele. Eu tenho o meu verbo falando de passado, presente e futuro. Eu corria, eu corri, eu correrei. Então, a flexão e a conjugação do verbo vão indicar esses vários elementos. Eu tenho aqui uma tabela para falar um pouquinho sobre número e sobre pessoa. A gente sempre fala em primeira pessoa do singular, segunda pessoa do singular, terceira pessoa do singular, terceira pessoa do plural. E é isso que a gente quer dizer. Quando eu falo, por exemplo, em primeira pessoa do singular, eu estou falando do pronome eu. Mas já se eu falo da primeira pessoa do plural, eu estou falando de nós. E tudo isso para a gente entender que o verbo também vai se adequar à pessoa, tempo e pessoa. Então, nós temos aí a primeira pessoa do singular, eu, a segunda pessoa do singular, tu, a terceira pessoa do singular, ele, que indica um só ser. Percebam? Eu, tu, ele. Quando eu passo para o plural, eu tenho a indicação de mais de um ser. Primeira pessoa do plural, nós. Segunda pessoa do plural, vós. Terceira pessoa do plural, eles. Muito atento para isso aí. Bom, continuando. O tempo verbal, os tempos verbais indicam o momento em que a ação ocorre. Então, quando eu falo de tempo verbal, eu estou falando de momento. Presente, passado ou futuro. Passado também vai ter um outro nome que a gente vai usar aqui, que é pretérito. Então, presente, pretérito, que é a mesma coisa que passado, ou futuro. Cada tempo verbal possui formas específicas de conjugação. Então, olha lá. Eu economizo água. É o presente, porque ele ainda está ocorrendo. Eu economizava água. É o passado, porque isso já ocorreu. E eu economizarei água, que é o futuro, porque isso ainda vai ocorrer. Então, olha aí os nossos tempos verbais. Presente, a ação ocorre. Está ocorrendo no momento da fala. O pretérito, que é passado, ele pode ser 3 tipos, e isso depende do modo em que ocorre. Então, a ação ocorreu em um momento anterior à fala. O pretérito imperfeito, a ação ocorria em momento anterior da fala, mas parou de ocorrer. E o pretérito mais que perfeito, a ação ocorrera. É um finalzinho curioso, né? Ocorrera em momento anterior ao de outra ação já ocorrida. É o passado do passado, como se a gente dissesse assim. Em momento anterior da fala, que é esse passado do passado. Tá bom? Também temos o futuro do presente, a ação ainda ocorrerá. E o futuro do pretérito, futuro do passado, que a ação ocorreria em um momento posterior ao de outra ação já ocorrida no passado, mas ambas anteriores ao momento da fala. É uma espécie de futuro do passado. O nosso modo verbal, e os modos verbais expressam a atitude do falante em relação à ação verbal. Os principais modos verbais são, olha lá, eu tenho o indicativo, eu tenho o subjuntivo e o imperativo. Então, no indicativo, é o que a gente viu aqui, eu reciclo o lixo, que é aquele que vai ter passado, presente e futuro. Nós temos esse subjuntivo, que eu recicle, e o imperativo, que é uma ordem, recicle. A gente vai falar sobre cada um deles e o que ele expressa bem aqui. Então, o modo indicativo expressa certeza em relação ao fato, que é ou será dado como real, passado, presente e futuro, expresso como certeza. Agora, o subjuntivo expressa uma suposição. É uma possibilidade ou uma dúvida para um fato que não é dado como real ainda ou que não pode ser dado como real. É uma possibilidade. E o modo imperativo vai ser uma ordem. Toda vez que vocês ouvirem verbo no imperativo, é um verbo que dá ordem. Faça, corra, chute, estude. Todos eles indicam aí uma espécie de ordem, tá?
Um esqueminha para a gente tentar entender um pouco dos tempos verbais, então eu tenho o modo indicativo. O modo indicativo vai se dividir em presente, passado, futuro. E o passado tem perfeito, imperfeito, mais perfeito. Enquanto o futuro tem presente e o futuro do pretérito, futuro do passado, tá bom? Ele vai ter essa divisão. Deixem sempre anotado esses esquemas para não esquecer. Parece um pouco complicado, mas depois que a gente vai estudando, a gente entende. Então, o modo subjuntivo, que é aquele que causa dúvida, né? Ele tem aqui o presente, o pretérito e o futuro também. Ainda que eu corra. E esse pretérito vai ser imperfeito nesse caso. Não vai ter aqueles mesmos três, tá bom? E o modo imperativo sempre indicando o tempo presente. Mas esse esqueminha aí para ajudar vocês. Tempos verbais do modo subjuntivo, olha lá, que a gente falou que ele tem três, o presente, o pretérito imperfeito e o futuro. Então, olha lá, suposição de que a ação ocorra. Talvez eu jogue. Ainda que eu jogue. Pretérito imperfeito, a hipótese de como seria se a ação ocorresse. Se eu jogasse. A gente sempre preste atenção que a gente deixou justamente aqui já no tempo verbal. Futuro do presente, hipótese de quando a ação ocorrer. Então, quando eu jogar, que são, ou se eu jogar, né? Que são essas hipóteses que a gente está trazendo do modo subjuntivo. E o tempo verbal do modo imperativo, que como eu falei para vocês é no presente, vai ser essa ordem. Sempre conjugada no presente. Recicle, estude, todos eles indicando aí uma espécie de ordem. Muita atenção a isso. E nós temos os verbos regulares e irregulares, como eu falei para vocês no início da aula, e o que vai diferenciar eles. Os verbos regulares seguem padrões de conjugação, então ele pode ser conjugado a partir do radical, da sua vogal e ali das desinências. Os irregulares, vou até mudar a cor aqui para não confundir. Os irregulares apresentam variações. Então essas variações vão ser sentidas sempre aí na estrutura verbal. Eu estudo, que vem do verbo estudar. Eu tenho aqui o meu radical, que vai ser modificado. Agora, quando eu digo eu fui, do verbo ir. Ué, não manteve no verbo ir. Ele não tem um radical, porque ele é um verbo irregular, e esse verbo irregular vai mudar bastante. Eu posso dizer sim, eu irei, mas quando eu estou falando do passado, eu digo eu fui, e aí eu já mexi com toda a estrutura dele, e eu tenho um verbo irregular nesse caso. Vozes verbais. Então, a gente já falou sobre os tempos verbais, alguns tipos, então a gente vai falar um pouquinho sobre as vozes verbais, que se referem à forma como o sujeito e o objeto da ação verbal estão relacionados na frase, na nossa sentença. E existem 3 vozes verbais em português, que é a ativa, a passiva e a reflexiva. Então, dependendo do meu verbo, dependendo de como ele vai ser estruturado, ele vai se encaixar em uma dessas 3 vozes verbais. Pode ser a ativa, passiva e a voz reflexiva. Vamos ver cada uma delas aqui. A voz ativa. Na voz ativa, o sujeito pratica diretamente a ação expressa pelo verbo. Então, ele precisa praticar diretamente essa ação. É ele que vai praticar. Então, as pessoas plantam árvores para contribuir com o meio ambiente. Aquela perguntinha clássica. Quem planta árvores para contribuir com o meio ambiente? Eu tenho aqui a minha ação, plantar, né? Quem planta essas árvores? As pessoas. Se elas são responsáveis por essa ação, eu tenho aí o meu verbo na voz ativa. Então, olha lá, neste exemplo, as pessoas, sujeito, realizam a ação de plantar diretamente. Isso vai caracterizar a nossa voz ativa. Então, muito atenção para isso, tá bom? E a voz passiva? Se lá eu tenho praticando a ação, na voz passiva, o sujeito, que é diferente,
do objeto sofre a ação expressa pelo verbo. O agente da ação pode ou não ser mencionado, mas aqui ele não está praticando a ação, embora seja o sujeito. Ele está recebendo essa ação. Então, olha, as árvores são plantadas pelas pessoas para contribuir com o meio ambiente. Perguntinha clássica: quem é plantado pelas pessoas para contribuir com o meio ambiente? As árvores. Mas são as árvores que estão plantando? Não, porque as árvores não podem se plantar. Elas não têm aí a capacidade de se plantar. Como elas estão recebendo a ação, quem está plantando, na verdade, são as pessoas, mas as pessoas não são o sujeito, porque sujeito é as árvores. Ela está recebendo essa ação sendo o sujeito, não está praticando. Então eu tenho um verbo, eu tenho aqui a voz passiva. Bom, neste exemplo, as árvores é sujeito, sofrem a ação de serem plantadas pelas pessoas, que vai ser esse agente que não é o sujeito. Muita atenção, aí eu vou ter uma voz passiva. E a voz reflexiva? Na voz reflexiva, o sujeito pratica ação sobre si mesmo. Como isso vai funcionar? Olha lá o exemplo. As pessoas se conscientizam. Geralmente, muitas vezes a voz passiva vem com essa partícula aqui, se. As pessoas se conscientizam sobre a importância da sustentabilidade. E neste exemplo, as pessoas é o sujeito. Quem se conscientiza sobre a importância da sustentabilidade são as pessoas. Elas praticam essa ação de se conscientizar sobre a importância da sustentabilidade diretamente sobre si mesmo. Se conscientizar sobre si mesmo. Formas nominais, as formas nominais dos verbos são aquelas que não indicam tempo, modo ou pessoa. Ao contrário das formas flexionadas que a gente viu antes, né? Elas são usadas principalmente como substantivos, adjetivos e por aí vai, embora também possam indicar ação. Aí a gente tem o infinitivo, o gerúndio e o particípio, só para a gente saber como funciona. O infinitivo é a forma básica, geralmente termina em AR, ER e IR. Reciclar, correr, cair, a gente vai chamar de verbo no infinitivo. Reciclar está no infinitivo. Gerúndio. O gerúndio indica uma ação em andamento, sendo formada pelo radical do verbo e esse NDO. Então, reciclando, estamos, olha aqui o gerúndio, ando. Reciclando, correndo, caindo. A gente vai chamar isso aí de gerúndio. Muito atento para essas formas, tá bom? Ando, endo, indo, isso também depende da conjugação verbal, a conjugação depende da sua terminação no infinitivo. Jogar, eu tenho aí primeira conjugação. Correr, eu tenho aí segunda conjugação, terminada em ER. Cair, IR, eu tenho aí a terceira conjugação. Rir, cair e por aí vai. E o particípio pode indicar uma ação concluída ou um estado resultante dessa ação. Ele pode ser usado para formar os tempos compostos dos verbos. Então, exemplo, o processo de reciclagem havia chegado, geralmente terminado em ado, mas temos outras formas também, principalmente em verbos irregulares, aquela comunidade carente. Neste exemplo, temos a indicação de um processo já concluído com o uso do verbo no particípio, o chegar, tá bom? Só para a gente terminar aqui, falando um pouquinho sobre locução verbal, é essa estrutura que é formada por mais de um verbo. Eu vou chamar isso de locução verbal, sendo que pelo menos um deles é um verbo auxiliar. Essa combinação de verbos funciona como um único predicado verbal, só um verbo, né? Mas feito em dois. Vamos reciclar. As árvores foram plantadas hoje. Olha só, quando eu tenho dois verbos, mas eles funcionam como se fossem apenas um. Isso eu vou chamar de locução verbal. Perfeitamente? A gente então falou um pouquinho sobre verbos, falamos aí sobre locução verbal, falamos sobre modos, tempos verbais, vozes verbais. Espero que vocês tenham entendido. Fiquem bem, a gente vai encerrando por aqui, como não há mais nada a ser explicado. Bons estudos e até a próxima.